Imagine que você tenha que construir uma aplicação, um site ou um aplicativo que precise armazenar o nome e o e-mail de uma pessoa. Digamos que você queira criar uma aplicação para e-mail marketing, onde você precisa capturar o nome e o e-mail do usuário. Como é que você vai fazer isso? No mínimo ali, pensando numa solução simples, você vai precisar utilizar o banco de dados. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode, de forma muito simples, inserir um banco de dados na sua aplicação, uma tabela para você inserir todos os seus registros e assim atender essa demanda. Então você vai ver que é muito simples. Eu vou já compartilhar aqui a tela do meu computador para a gente colocar a mão na massa e criar essa aplicação e criar esse banco de dados com a tabela para a gente inserir o nome e o e-mail de um usuário, beleza? Eu vou mudar de tela aqui para a gente já colocar a mão na massa. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Google Colab. E aqui no Google Colab eu não preciso instalar nada no meu computador, beleza? Então vamos lá para o código, olha aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar o SQLite. Se você não tiver o SQLite instalado no seu computador, é só você dar um pip install SQLite. Esse carinha aqui, SQLite 3. Você vai dar isso aqui no seu terminal ou no seu gerenciador, qualquer coisa aqui, que ele vai instalar o SQLite 3. Beleza? Tranquilo? Tá. Então a gente vai importar o SQLite desse. Então eu vou dar um import SQLite 3, só isso. E vou criar uma conexão com o banco de dados. Então eu vou falar ó, com SQLite 3, eu vou utilizar a biblioteca SQLite 3 agora, ponto connect. Então, olha só, a gente vai conectar um banco de dados. Caso ele não exista, ele vai criar para a gente. Um banco de dados ele pode conter uma ou mais tabelas, beleza? A gente vai criar uma tabela onde a gente armazena o nome e o e-mail de um usuário, de um cliente, de uma pessoa, enfim. Qualquer pessoa que colocar o nome e o e-mail lá, a gente vai capturar, beleza? Então, vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui de captura ponto .db. A gente não pode esquecer desse ponto DB aqui. Lembrando que eu vou abrir aqui essa abinha aqui do lado, é onde ficam os meus arquivos aqui do meu ambiente de execução, beleza? Então aqui, ó, a gente não tem nada porque a gente não rodou o código ainda. Porém, se eu rodar aqui agora, ó, rodei aqui, e ele vai criar o nosso banco de dados. Ele está rodando pela primeira vez. Aí aqui a gente vai instalar. É só abrir uma célula de código aqui em cima, aqui, pip install SQLite 3, assim eu vou rodar. E com isso aqui, ele vai começar a instalar no meu ambiente Google Colab. Tá, faltou um L aqui, ó. Ah, tá, ó. Faltou o DB aqui, ó. Faltou o DB. Então a gente vai colocar assim, ó. DB traço SQLite 3. Assim o Python ele entende que a gente está instalando o SQLite 3. Ó. Tá procurando aqui, agora ele achou, tá fazendo um download e tudo certinho, do jeito que a gente espera aí, ó. Sucesso aqui na instalação, sucesso aqui no SQLite 3. Agora, se a gente rodar esse bloco de código que a gente criou aqui agora, se tudo der certo, vai criar um banco de dados aqui que a gente está criando, tá vendo aqui? Tá criando um banco de dados. Deixa eu só ver aqui. Gente, faltou o T aqui, ó. Connect. Faltou esse C aqui. E agora, beleza. Se eu atualizar aqui, ó. Se eu atualizar aqui, olha o que vai acontecer. Apareceu captura. Captura.db. Agora, com o nosso banco de dados criado, a gente pode criar uma tabela. Então, para a gente criar uma tabela aqui, lembrando que a gente quer uma tabela de usuários ou qualquer outra coisa. Eu vou botar aqui de usuários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cursor. Esse cursor vai ser responsável por executar os comandos do SQL para mim. Então, eu vou botar o cursor.com, que é esse com aqui, é da conexão, e eu vou botar aqui, ó, cursor. Esse carinha aqui, cursor. Vou abrir e fechar parênteses. Beleza? Aí vou rodar aqui. Vou rodar e beleza. Vou abrir um bloco de código aqui embaixo e vou criar a nossa tabela. Vou pegar o nosso cursor e vou falar para ele executar. Execute. Beleza? Execute. E aqui dentro eu coloco a minha query, o meu código SQL. Tranquilo? Então aqui, ó, vamos lá. Create table. Aí aqui eu vou colocar usuário. Aí eu vou abrir parênteses aqui dentro e fechar. E aqui eu vou colocar os campos que eu quero. Que é nome,
e e-mail, somente isso. Nome e e-mail, somente isso. Eu vou colocar aqui. E beleza, ele executou. Ele executou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um usuário aqui dentro da minha tabela para eu poder testar. E como que eu sei? Como que eu sei que essa tabela foi criada? É só a gente fazer o seguinte, a gente criar um código aqui para a gente verificar se a minha tabela está criada. Eu vou botar um reis aqui e eu vou botar o cur.execute para a gente executar o código SQL. E aqui eu vou colocar aqui, ó, select name, nome da tabela, from SQLite master. Ele vai listar todas as tabelas que estão na minha master aqui. E ó, vamos lá. Ah, faltou um detalhezinho aqui, ó. Eu tenho que botar o primeiro. Reis.fetch one. Aqui tem um T a mais. Meu teclado ele tá bugado. E agora, ó, aqui que ele retornou. Ele retornou a tabela usuário. Então a nossa tabela está criada. Eu já mereço o like aqui, ó, por criar uma tabela. Então já deixa o like nesse vídeo para você não esquecer de dar like até o final, porque você está gostando desse conteúdo. E se você chegou aqui no canal por esse vídeo aqui, saiba que a gente coloca sempre vídeo falando de programação e tecnologia. É assunto que você gosta. Então se inscreva no canal para você não perder nenhum assunto desse aqui. Beleza? E compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta desse assunto. Tá, criamos a tabela. Agora, a gente vai inserir um dado na tabela que a gente quer. Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar um cur.execute. E aqui eu vou executar os meus comandos SQL. Insert, aquele mesma coisa de SQL que você já conhece. Insert. Dentro da tabela usuário. O meu teclado ele tá com lag aqui, ó. Deve ser por causa da gravação. Usuário. Vou colocar aqui, ó, 3 aspas para a gente pular de linha para ficar mais didático aqui, ó. 3 aspas aqui e vou fechar com 3 aspas aqui. Beleza. Aí eu vou botar aqui, ó, values, que são os valores. Aqui, ó, eu vou passar dupla para ele, beleza? Eu vou fechar aqui, abrir, fechar e vou aqui, ó, abrir, fechar outra aqui. Vou passar dois usuários. Eu vou passar que o primeiro usuário vai ser João, beleza? E o e-mail o e-mail do João vai ser, lembrando que eu tenho que passar aqui, já que eu tô com aspas duplas abertas, eu tenho que abrir aqui, ó, com aspas simples. Aí aqui, ó, eu também abro com aspas simples, para ele entender as prioridades aqui das aspas. Eu abri com aspas duplas, então quero colocar uma string com aspas simples aqui, muito tranquilo. João, e o nome dele vai ser, o e-mail dele vai ser jo@gmail.com. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu vou colocar outro nome. Eu vou colocar a Maria. E aqui, ó, vírgula, o nome, o e-mail da Maria vai ser mar@gmail.com. Meu teclado ele tá com esse lagzinho aqui, mas vai dar tudo certo. Beleza? Vou executar aqui, ó. Vou executar. Aí aqui, ó, eu tenho que fazer o commit. Eu vou ter que fazer o envio dessa alteração aqui, ó, que ele executou, mas ele não gravou ainda no banco de dados. Aí eu vou abrir uma célula de código aqui. Tá meio lento aqui, mas beleza. Vou fazer o com.commit. A gente já inseriu 2 nomes no banco de dados. 2 nomes. Agora eu vou verificar se esses registros que a gente identificou aqui, que a gente gravou no nosso banco de dados, vou fazer um reis, que vai ser igual ao nosso cursor que a gente criou para dar o código SQL, execute, e aqui eu vou listar o meu código SQL aqui, ó. Vamos lá, execute, e aqui vai ser um select asterisco from usuário. E aqui eu vou querer todas as respostas. Eu vou botar o reis.fetch all. Todas as respostas. Porque tem mais de um registro aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou aplicar aqui, ó.
E olha o que está gravado no nosso banco de dados. Olha isso. Ah, tranquilo, beleza, mas como isso fica numa aplicação? Como eu crio uma tela para minha aplicação? Como que eu faço a interação com o usuário? Esse vídeo que está passando aqui foi uma live que eu gravei, onde eu criei uma tela do zero, com login e senha, que você pode aplicar exatamente para esse código que a gente criou aqui. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!